Hoje vamos cobrir três grandes acontecimentos que estão redesenhando o cenário geopolítico global neste exato momento. Primeiro, o Irã e Omã estão elaborando um protocolo conjunto para supervisionar o tráfego marítimo pelo Estreito de Hormuz, um dos pontos de estrangulamento mais críticos do planeta. Segundo, a guerra entre os Estados Unidos, Israel e o Irã não dá nenhum sinal de desaceleração, com Trump advertindo publicamente Teherã para fechar um acordo antes que seja tarde demais. E terceiro, o governo Trump se prepara para apresentar um pedido orçamentário de defesa de impressionantes 1,5 trilhão de dólares, o maior aumento anual nos gastos militares americanos desde a Segunda Guerra Mundial. Essas três notícias estão profundamente conectadas e ao final desse vídeo você vai entender exatamente por quê. Vamos começar pelo Estreito de Hormuz, porque o que está acontecendo lá agora tem consequências que chegam a todos os cantos da economia global. O vice-ministro das Relações Exteriores do Irã para Assuntos Jurídicos e Internacionais, Kazem Garibabadi, confirmou na quinta-feira que Teherã e Mascate estão elaborando ativamente um protocolo que daria ao Irã e à Omã autoridade de supervisão conjunta sobre o trânsito de embarcações pelo estreito. Para entender por que isso é tão importante, você precisa saber o que é o Estreito de Hormuz. É uma via navegável estreita, com apenas 33 quilômetros de largura no ponto mais estreito, que conecta o Golfo Pérsico ao Golfo de Omã e, em seguida, aos mares abertos. Aproximadamente 20 milhões de barris de petróleo passam por ele todos os dias. Isso representa cerca de 20% de toda a oferta mundial de petróleo fluindo por um único ponto de passagem. Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos, Kuwait, Iraque e Catar dependem desse corredor para exportar sua energia aos mercados globais. Se essa passagem for interrompida, os preços da energia disparam globalmente em questão de horas. E aqui está o contexto crítico. O tráfego marítimo pelo Estreito de Hormuz já caiu drasticamente desde que os Estados Unidos e Israel lançaram uma ofensiva militar conjunta contra o Irã em 28 de fevereiro. Essa ofensiva matou mais de 1.340 pessoas até os relatos mais recentes, incluindo o então líder supremo do Irã, Ali Khamenei. Países estão agora avaliando seriamente rotas terrestres e marítimas alternativas, e isso por si só já diz tudo sobre o quanto esse conflito alterou os cálculos do comércio global. Garibabadi foi cuidadoso ao enquadrar o novo protocolo como uma medida de facilitação e não de restrição, afirmando que ele garantiria passagem segura e melhores serviços para as embarcações, mas sua declaração seguinte contou uma história bem diferente. Ele disse, parafraseando com cuidado, que o estreito está atualmente aberto e que o tráfego ocorre normalmente, mas que quando o Irã enfrenta agressão, essa movimentação sofre sérias interrupções. Em seguida, acrescentou que o Irã está agora em estado de guerra e que as condições de guerra não podem ser regidas pelas regras dos tempos de paz. Essa não é a linguagem de um país tentando tranquilizar os mercados internacionais, é a linguagem de um país sinalizando que mantém a opção de transformar esse ponto de estrangulamento em arma a qualquer momento que escolher. Garibabadi também abordou diretamente os ataques às instalações nucleares iranianas. Ele afirmou que locais próximos à usina nuclear de Bushehr, bem como instalações em Ardakan, Kondab, Natanz e Fordo, foram alvejados. Ele descreveu esses ataques como violações do direito internacional, da Carta das Nações Unidas e das resoluções pertinentes da Agência Internacional de Energia Atômica. Ele advertiu que, se instalações iranianas continuarem sendo atacadas a partir do território de países terceiros, esses países devem esperar respostas proporcionais contra instalações semelhantes dentro de suas próprias fronteiras. Esse aviso não é abstrato, ele é dirigido à Jordânia, ao Iraque e aos países do Golfo que abrigam infraestrutura militar americana e de cujo espaço aéreo ou território operações contra o Irã
podem ter sido conduzidas. Sobre o Tratado de Não Proliferação Nuclear, Garibabadi reconheceu algo notável. Ele disse que vozes dentro do Irã, incluindo parlamentares, estão questionando cada vez mais por que o país deveria continuar honrando seus compromissos com o TNP, enquanto sua infraestrutura nuclear é destruída sob as salvaguardas da AIEA. Propostas de retirada total do tratado estão sendo debatidas abertamente no parlamento iraniano. Se isso acontecer, todo o arcabouço do direito nuclear internacional enfrentará uma crise sem precedentes na sua história. Agora vamos para o segundo grande acontecimento, porque o que Trump disse publicamente nas últimas 24 horas leva esse conflito a uma dimensão completamente nova, né? A guerra entre os Estados Unidos, Israel e o Irã não dá nenhum sinal de desescalada até 2 de abril. Novos ataques foram relatados atingindo uma importante ponte iraniana e matando um general sênior do Corpo da Guarda Revolucionária Islâmica, o brigadeiro-general Mohammad Ali Fatalizadeh. A ponte em questão é a Bum, na rodovia que liga Teherã a Karaj, na província de Alborz, que a mídia iraniana havia descrito como a ponte mais alta do Oriente Médio. Imagens das redes sociais mostraram danos estruturais catastróficos. Autoridades iranianas relataram 8 mortos e 95 feridos em duas ondas de ataques à ponte. Separadamente, imagens do dia 2 de abril mostraram fumaça subindo da área do Aeroporto Internacional de Mashhad, no nordeste do Irã, um dos hubs de aviação mais movimentados do país. Tudo isso acontece um dia depois de Trump discursar à nação pela televisão e ameaçar bombardear o Irã de volta à Idade da Pedra caso Teherã não caminhasse em direção a um acordo. Trump então deu sequência na sua plataforma Truth Social com uma mensagem que foi notável até mesmo para os padrões das suas comunicações públicas, né? Ele declarou que a maior ponte do Irã havia desabado e nunca mais seria utilizada, e emitiu um ultimato direto exigindo que o Irã fechasse um acordo antes que fosse tarde demais e antes que nada restasse do que ainda poderia se tornar um grande país. Isso é um chefe de Estado dos Estados Unidos exigindo publicamente termos de rendição de uma nação que seu exército está ativamente bombardeando em uma publicação de rede social. A resposta do Irã foi desafiadora. O presidente do parlamento, Mohammad Bakr Kalibaf, publicou um desafio direto nas redes sociais, afirmando que os iranianos não apenas falam em defender seu país, eles sangram por ele, que já fizeram isso antes e estão prontos para fazer de novo. Um porta-voz militar iraniano advertiu que ataques mais amplos e destrutivos estão por vir. Enquanto isso, as forças de defesa de Israel confirmaram ataques a um depósito de mísseis balísticos pertencente à unidade de mísseis iraniana na área de Tabriz. Tabriz fica no noroeste do Irã, próxima às fronteiras com o Azerbaijão e a Turquia, o que sinaliza que as operações israelenses agora chegam ao interior do território iraniano, muito além do Golfo. Pense nisso por um momento. Você tem um presidente americano em exercício emitindo ultimatos públicos via rede social, enquanto seu exército conduz ataques ativos. Você tem o Irã sinalizando simultaneamente que não vai se render, ameaçando vizinhos que abrigam bases americanas, questionando seus compromissos com tratados e elaborando novos protocolos para afirmar controle sobre o mais importante corredor petrolífero do mundo. E você tem Israel atacando depósitos de mísseis no noroeste do Irã, enquanto as operações das forças de defesa israelenses continuam. Isso não é um confronto limitado caminhando para uma pausa negociada. Isso parece uma guerra em escalada sem nenhuma saída clara visível para nenhum dos lados. E é aí que chegamos à terceira notícia, que em muitos sentidos é o projeto estratégico que explica tudo o que vem antes. O governo Trump deve apresentar na sexta-feira um pedido orçamentário de defesa de 1,5 trilhão de dólares para o ano fiscal de 2027,
com detalhes completos previstos para 21 de abril. Para colocar esse número em perspectiva, o pedido de defesa do ano passado foi de 892 bilhões de dólares, com mais 150 bilhões em gastos suplementares que empurraram o total acima de 1 trilhão pela primeira vez na história. O que está sendo proposto agora representa um aumento que não tinha sido visto em termos absolutos desde os anos imediatamente após a Segunda Guerra Mundial. O item principal desse orçamento é o escudo antimíssil Cúpula Dourada, sistema que Trump defende com afinco e que carrega sozinho uma etiqueta de preço de 185 bilhões de dólares. O orçamento também inclui a continuação da aquisição dos caças F-35 da Lockheed Martin, submarinos da classe Virginia fabricados pela General Dynamics e pela Huntington Ingalls Industries, e uma ampla expansão da capacidade de construção naval. A justificativa oficial do Pentágono é tripla. Primeiro, deter a agressão chinesa no Indo-Pacífico. Segundo, repor munições que foram esgotadas pelos conflitos em andamento em Israel, no Irã e na Ucrânia. Terceiro, expandir a capacidade de produção para que os estoques de armas americanos possam ser reconstruídos e mantidos num ritmo que corresponda à demanda atual e projetada. Mas aqui está o que essa justificativa realmente revela. O governo dos Estados Unidos está formalmente reconhecendo em um documento orçamentário que seus estoques de munições foram significativamente esgotados por uma guerra que está travando atualmente contra o Irã e está solicitando níveis históricos de financiamento para reabastecê-los e ir além deles. Essa não é a linguagem de um governo planejando encerrar um conflito. É a linguagem de um governo planejando um engajamento militar prolongado e em expansão. O orçamento agora vai ao Congresso para debate e enfrentará escrutínio dos dois lados. Alguns parlamentares vão questionar a escala dos gastos. Outros vão exigir ainda mais para sistemas específicos ou indústrias em seus estados. Mas o impulso político por apropriações de defesa massivas é substancial no ambiente atual e a probabilidade de o Congresso reduzir significativamente um pedido de defesa em tempo de guerra é historicamente muito baixa. O que você está assistindo agora, ao longo das três notícias deste vídeo, é a arquitetura de uma grande guerra tomando forma em tempo real. O Irã está se movendo para afirmar controle legal sobre a artéria petrolífera do mundo e sinalizando que pode abandonar o arcabouço global de não proliferação nuclear. Os Estados Unidos estão bombardeando infraestrutura iraniana enquanto seu presidente emite ultimatos públicos nas redes sociais e se prepara para solicitar o maior orçamento de defesa da história moderna. Israel está atacando o interior do território iraniano e os países do Golfo e as nações vizinhas estão presos no meio, abrigando forças americanas enquanto enfrentam os avisos iranianos de retaliação proporcional. A economia global observa o Estreito de Hormuz todos os dias, porque 20 milhões de barris de petróleo dependem do que acontece a seguir. A questão não é mais se esse conflito vai escalar, a questão é até onde vai e quem vai piscar primeiro. E por enquanto, nenhum dos lados está piscando.